Buen día a todos. Presento el proyecto Huellitas de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires. El equipo que conforma el proyecto, quien les habla, Daniela Pérez, graduada de la universidad en licenciatura en Administración, docente. Renzo Sichero, graduado en Ingeniería, codirector del proyecto, y Antonella Docampo, graduada en abogacía, también de la misma universidad. Huellitas es un proyecto que trabaja en coparticipación con la Asociación Juninense de Protección Animal. Es una organización sin fines de lucro de la ciudad de Junín que trabaja para la ciudad y para la región en diversas actividades que tienen que ver con el rescate de animales en situación de calle y a través de la Defensoría de Derechos. El proyecto de extensión nació en el año 2021 a través de la necesidad de hacer un abordaje integral y multidisciplinario de una problemática que no solamente está visible en nuestra ciudad, en nuestro país, sino también es una problemática mundial que tiene que ver con situaciones de abandono y también de vulnerabilidad frente a los derechos de los animales. Se hizo el primer contacto con la asociación para el trabajo mutuo. Se implementaron objetivos que tienen que ver con el abordaje de distintas disciplinas de la universidad, como economía, derecho, informática e ingeniería, para el establecimiento de distintas actividades en pos de una mejora sobre determinados puntos que requiere el avance de la organización, y principalmente también sobre la concientización de la población y la difusión de tareas que se iban a realizar en el marco del proyecto. El objetivo general era hacer un diagnóstico del estado de situación de la asociación que se encarga de la protección de los animales y del albergue de animales que están en situación de calle, establecer un objetivo, planificar y desarrollar una política de comunicación integral y promoción de los derechos de los animales. Cuando se pensó en el público objetivo, se limitó el segmento para alumnos jóvenes y alumnos de instituciones educativas, no solo que estén vinculados a la universidad, porque la UNOVA cuenta con un colegio secundario, sino también a distintas instituciones de Junín en todos sus niveles. El objetivo era inicialmente diagnosticar la situación de la asociación, transferir conocimientos interdisciplinarios. Por eso se pensó en distintas modalidades y distintas disciplinas que trabajen para el proyecto, establecer una política integral de comunicación, promover el derecho de los animales y diseñar una campaña de concientización para la adopción y promover las leyes vigentes en contra del maltrato animal. La idea era rediseñar y lograr la llegada de nuevos actores también que hagan aportes económicos e impulsar la dinámica de la vía principal de comunicación hoy, que son las redes sociales. Los métodos que se implementaron fueron desarrollar reuniones con los integrantes, desarrollar campañas de difusión, realizar visitas y comunicaciones con empresas para promover la llegada. También se realizó una fuerte campaña de difusión para participar en eventos nacionales en Argentina, como por ejemplo un evento muy importante organizado por la empresa Nutribón Argentina, que se encarga de la producción de alimento para animales. Se participó fuertemente en eventos de gran concurrencia para reforzar todo lo que es el derecho y cómo actuar ante casos de maltrato. También se desarrollaron campañas de adopción y se trabajó de manera conjunta, principalmente con la escuela secundaria Domingo Faustino Sarmiento de la UNOVA, en la generación de ecoladrillos para la confección luego de cocuchas que serían destinadas a la ONG. De esta manera se lograron unir dos cuestiones que tienen que ver con un impacto a nivel mundial a través de lo que es
la cuestión vinculada a lo animal y también la cuestión vinculada a el medio ambiente. Se realizaron charlas y talleres en instituciones educativas en todos los niveles, además de lo que es la escuela secundaria de la UNOVA. Como resultados obtenidos, se aumentaron la cantidad de seguidores y de socios aportantes, también se logró mayor visibilidad y posicionamiento de la ONG en la ciudad de Junín y los alrededores, aumentaron las adopciones, se concilió el vínculo de la ONG con empresas e instituciones, se logró uno de los primeros puestos en la campaña nacional de Nutribón, se llevó adelante una difusión en medios radiales y gráficos, o sea, tuvo mayor visibilidad la organización en todo ámbito, se incrementó la participación de actores políticos, se logró llevar adelante una integración de todas las actividades en la escuela secundaria Domingo Faustino Sarmiento de la UNOVA, e incluso en los últimos días fue notificada a la escuela que entre esta acción y algunas más que lleva adelante en la acción ambiental, fue seleccionada como una de las 10 mejores del mundo en el segmento de acción social. Se logró también la difusión de políticas de castración y regulaciones vigentes en varias instituciones educativas de Junín para trabajar el derecho de los animales. El cumplimiento de los objetivos se logró en un 100%. La asociación logró posicionarse en Junín y además se mejoró la estructura edilicia y la calidad de animales que viven en el refugio de Aspa. Queremos agradecer al final por la participación en este congreso, por la oportunidad. Ahí hay varias imágenes que muestran todo lo realizado durante el 2022 y el 2023, premiaciones, participaciones, organizaciones, difusiones, la generación de las ecocuchas, que fue una de las principales actividades, la promoción de los derechos de los animales y cómo está regulado en Argentina. Dejo mi mail de contacto, por favor, para que si alguien quiere comunicarse para tener participación o saber más sobre este proyecto, y agradecerle a la UGM e a nossa universidade também. Muito bem, o trabalho que eu preciso apresentar é esse chamado Núcleo de Assessoria a Imigrantes e Refugiados, tem a sigla NAIR. É um projeto desenvolvido inteiramente pelo Grupo PET de Relações Internacionais, aqui da FFC Unesp, e ele começou a ser realizado em 2017. Esse projeto tem 3 eixos principais, que são a filosofia da assessoria popular, né, derivada da educação popular de Paulo Freire, e que implica na educação como prática política dirigida ao empoderamento para a emancipação mediante o reconhecimento da validade de todos os saberes e a destituição de hierarquias. Há uma polarização, portanto, entre assessoria versus assistência. Segundo eixo é a filosofia do programa de educação tutorial, que implica na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Também requer a prática da democracia deliberativa, da autogestão, como estratégias para a formação integral das pessoas, sobretudo dos estudantes da graduação. O outro passo aqui dentro da filosofia da educação popular, da educação tutorial, é o compromisso e a responsabilidade social. E, por fim, a ênfase prioritária no processo e secundária no processo de um produto da avaliação das atividades. Esse projeto também ele conta com a referência dos direitos humanos, que implica ter como pressuposto a dignidade do direito supranacional. Quer dizer, qualquer ser humano, portanto, é sujeito de direitos apenas por ser humano. Implica o pressuposto também do direito a ter direitos e a cidadania cosmopolita, o reconhecimento, a hospitalidade, a diversidade como valores fundamentais para a convivência humana. A fundamentação teórica desse projeto é baseada em Paulo Freire, Habermas, Ben Habib e Hannah Arendt. Isso implica, portanto, que o projeto ele tem a sua atenção voltada à inclusão, que significa capacitação para a participação política. Da mesma forma,
nós pretendemos a aplicação e desenvolvimento da linguagem dos direitos humanos para possibilitar a construção da liberdade comunicativa, a promoção de atividades que propiciam o desenvolvimento moral e cognitivo dos participantes mediante o uso da argumentação para a tomada de decisões, e a promoção de atividades que visem organização política mediante cooperação e democracia deliberativa. Os objetivos do projeto são oferecer assessoria a imigrantes e refugiados no âmbito de atuação das áreas de relações internacionais e ciências sociais, promover oportunidades coletivas de acesso à informação e construção de conhecimentos em várias áreas do saber, não apenas aquelas restritas ao campo das relações internacionais e das ciências sociais, de maneira a proporcionar a criação de um espaço político inclusivo de luta por direitos e pela emancipação de imigrantes e refugiados. Construir um espaço de produção de conhecimento mediante a confrontação constante entre as teorias acadêmicas e os problemas da vida, de maneira a oferecer situações de aprendizagem e formação profissional aos estudantes participantes e aos demais envolvidos no projeto. E construir um espaço de produção de informações de maneira a fomentar a cidadania participativa junto ao poder público em suas várias instâncias, de maneira a influenciar na elaboração e efetivação de políticas públicas dirigidas a imigrantes e refugiados. A nossa metodologia, ela consiste principalmente na utilização da filosofia da assessoria popular, não é, que visa facilitar a atuação junto às instituições do poder público responsáveis pela tutela de direitos, especificamente a Polícia Federal, auxiliar imigrantes e refugiados na obtenção de informações para acesso aos direitos de cidadania, notadamente trabalho, serviço de saúde, educação, moradia, etc., dentre as especialidades existentes na Unesp. Oferecer oportunidades de formação para o domínio do idioma e alfabetização na língua portuguesa. Oferecer assessoria jurídica para acesso a consulados e solução de problemas de ordem diplomática, como a validação de diplomas necessários ao exercício profissional qualificado e atuar junto ao poder público local para contribuir no aperfeiçoamento de políticas públicas de acolhimento e inclusão de imigrantes e refugiados. Resultados. Desde a criação em 2017, o projeto atuou na assessoria a imigrantes sírios, venezuelanos, haitianos, iraquianos, bolivianos, entre outros, notadamente oferecendo apoio jurídico e oportunidade de acesso a cursos de comunicação em língua portuguesa. O NAIR também atua junto ao poder público local, mediante o convênio com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Marília, procurando contribuir no aperfeiçoamento das políticas de acolhimento e inclusão de imigrantes e refugiados no município. Mais recentemente, para além das ações próprias da extensão, o NAIR se associou a pesquisadores da UNILA, UniOeste, UFGD e Unisagrado para realizar pesquisa conjunta sobre as condições de acesso de imigrantes internacionais aos direitos fundamentais nos municípios de Foz do Iguaçu, Dourados, Bauru, São Paulo e Marília. Então, essa é a nossa apresentação. Está concluído, portanto. Bom, eu trago aqui agora na verdade, o título da minha apresentação são os desafios da institucionalização da extensão, que faz parte de uma reflexão da minha tese de doutorado, que ela tratou, então, dos desafios da universidade pública no advento das políticas de ações afirmativas. Então, Orlinei Maciel Guimarães, sou eu, né, e a minha orientadora, Maria José de Oliveira Lima. Bom, aqui eu trago a reflexão sobre a extensão como, né, na perspectiva de um processo educativo, cultural e científico, que é indissociável ao ensino e à pesquisa, e esse processo viabiliza essa relação transformadora entre a universidade e a sociedade, mediante o envolvimento da comunidade acadêmica como meio de formar profissionais e cidadãos por meio de ações que articulam o conhecimento teórico com o prático. Portanto, a extensão universitária ela introduz um conceito de aprendizado, novas ferramentas de ensino-aprendizagem,
amplia o acesso à democratização do saber, além de incentivar o desenvolvimento de pesquisas. Nesse sentido, o conhecimento adquirido a partir dessa interação da universidade com a comunidade contribui para o estabelecimento de uma visão diferenciada de mundo. Então, nessa perspectiva do ensino e da formação, destaco aí a importância da aproximação dos acadêmicos com os problemas da sociedade, que objetivam formar profissionais com capacidade crítico-positiva e de visão humanística, independentemente da área de formação. Assim sendo, um dos desafios dessa institucionalização da extensão, né, e a curricularização da extensão, é transformar a forma e o conteúdo de ensino, porque remete em mudar uma concepção de sujeito e de mundo através de novos modelos epistêmicos para atingir uma formação profissional, cidadã, ética e humanística. O espaço universitário, constituído tradicionalmente por uma base elitista, do atual momento, deve se abrir para uma transformação, considerando a inserção da classe trabalhadora e das minorias sociais neste universo. A extensão universitária, ela exerce uma função essencial no ensino superior, tanto para o aperfeiçoamento do docente, quanto para a formação discente, estabelecendo uma relação com a sociedade, que é a triangulação, né? Proporcionando condições para a troca de saberes e a construção de um pensamento crítico e a melhoria da qualidade de vida da população. Considerando esses fatos, quais os novos rumos, né, da extensão universitária enquanto uma política de ação afirmativa, né? Então, a gente questiona o que e a quem se pretende ensinar, né? E depois, tornar essa extensão universitária uma atividade curricular obrigatória, que é, de novo, a curricularização, e efetiva na formação profissional. Como seria isso? Seria uma forma de excluir os estudantes trabalhadores, porque nós sabemos que quando a gente inclui essa curricularização obrigatória, muitos não podem ir até as comunidades por várias questões, né? Então, devendo a extensão ser um projeto de educação popular com o objetivo de incentivar o pensamento crítico e reflexivo. Para tanto, seria necessário repensar as novas possibilidades de políticas de permanência estudantil dentro daquilo que a gente chama de curricularização e a obrigatoriedade da curricularização, né? Então, cabe ressaltar aqui que a universidade pública precisa continuar e aprofundar a política de inclusão com qualidade social, e esta instituição deverá estar aberta às novas discussões, aprendizados, construções, superação das questões étnico-racial, de gênero e diversidades presentes na realidade cultural, social que perpassam a universidade e a comunidade. É isso. Muito obrigada. Bom dia, meu nome é Pedro Lourenção, eu sou professor da Faculdade de Medicina de Botucatu e vou apresentar o trabalho de extensão universitária intitulado Experiência na elaboração de um vídeo sobre ingestão de substâncias cáusticas na infância, da construção conjunta com as famílias de pacientes até a divulgação das principais medidas para a prevenção. Então, a ingestão de substâncias cáusticas, consideradas quaisquer substâncias químicas que possam provocar lesões em tecidos orgânicos, representa um verdadeiro problema de saúde pública, né? Dados do Brasil são inexistentes, mas nos Estados Unidos isso acomete, em termos de ingestão acidental, mais de 5.000 casos por ano. Então, os cáusticos são substâncias que são compostas por álcalis fortes ou ácidos altamente concentrados e estão presentes no dia a dia da população, disponíveis em diferentes produtos de limpeza, produtos de beleza, alguns produtos, equipamentos em saúde e em pilhas e baterias. O principal desses produtos é a soda cáustica, utilizada popularmente para a confecção de sabão caseiro e armazenada, muitas vezes, em embalagens inadequadas, tipicamente garrafas PET. Elas representam quase 80% das ingestões acidentais que geram estenoses cáusticas. Em alguns países,
isso é um problema tão relevante que foram propostas modificações nas leis de disponibilização deste produto, ou com proibição do comércio doméstico, e isso trouxe bons resultados, com diminuição deste grave acidente que, como eu disse, causa uma lesão tipicamente no esôfago, promovendo uma estenose, um fechamento desse esôfago e uma grande dificuldade dessa pessoa conseguir se alimentar por boca para o resto da sua vida. A grande maior parte das pessoas que ingerem acidentalmente esse produto são crianças. Isso representa 80% dos casos. E como essa ingestão é acidental, medidas de prevenção são muito, muito relevantes. A prevenção é o ponto-chave para a gente conseguir resolver, diminuir a incidência deste tipo de acidente. Seria muito interessante algumas medidas legislativas, como a diminuição da concentração desse produto nos produtos de limpeza, embalagens com travas. Isso, infelizmente, a gente não vê no nosso país, né? O que a gente vê é essa imagem de baixo, esse produto disponível na prateleira, na parte de baixo do supermercado, né? Sem embalagens adequadas. Então, e outra forma seriam medidas de educação em saúde, divulgando esse problema e orientando medidas de prevenção para a população. Com base nisso, nós decidimos elaborar um vídeo explicativo sobre esses perigos de ingestão, esse vídeo construído a partir do diálogo com famílias em que esse acidente ocorreu, para a gente poder saber onde que estariam as medidas para que a população não se permaneça vulnerável a esse tipo de acidente. Então, nós fizemos esse nosso projeto de extensão universitária, que também teve aprovação pelo nosso Comitê de Ética em Pesquisa Local, e a sua metodologia foi basicamente sustentada pela interação dialógica com essa comunidade, com 10 famílias de crianças vítimas de ingestão de cáustico, que aceitaram participar e, junto conosco, elaboraram esse material para que a gente possa divulgar e registrar, né, medidas de prevenção. A segunda etapa foi elaborarmos um vídeo no formato Draw My Life, com um personagem fictício, elaborado, né, a partir das experiências relatadas por essas famílias, e disponível com desenhos e cenas em formato de vídeo. Esse vídeo está disponível no YouTube, aqui está o QR Code que dá acesso direto a esse vídeo e o link. Até o momento nós tivemos mais de 2.500 visualizações e eu vou apresentar o vídeo aqui para todos. Olá, pessoal. Eu sou o João e eu vou contar para vocês um pouco da minha história. Nasci na cidade de Botucatu, que fica no interior de São Paulo. Eu morava com a minha mãe, meu pai e meu irmãozinho. Tinha uma vida muito feliz. Ia para a escola e adorava andar de bicicleta. Um dia, fui visitar a minha avó e, como sempre, fui andando pelas ladeiras da cidade com a minha magrela, no sol de meio-dia. Cheguei lá com muita sede e fui guardar a bicicleta no quartinho e olha que sorte a minha. Tinha uma garrafa do meu refrigerante preferido em cima da mesa. Não pensei duas vezes e bebi no gargalo mesmo. Foi a pior dor que eu senti até hoje. Minha boca e garganta ardiam muito. Coloquei tudo para fora e comecei a gritar por ajuda. Minha avó, aflita, chegou para me acudir e com os olhos arregalados disse que eu tinha tomado a soda cáustica que ela usava para fazer o sabão caseiro. Mal eu sabia que essa dor não seria nada, perto do que esse acidente causaria no resto da minha vida. Lembro de ser levado para o hospital às pressas, de minha mãe chegar chorando e muito desesperada, de todas as picadas que eu levei, do jejum que tive que fazer por dias. Só depois de um tempo eu fui liberado para comer, mas mesmo com muita fome, eu não consegui engolir. O médico explicou que a queimadura com soda cáustica tinha comprometido o meu esôfago, que é um tubo que liga a boca ao estômago e que acabou se fechando. Eu comia e logo vomitava, por isso tive que passar por algumas cirurgias. Inclusive, tive que colocar um tubo direto no meu estômago para poder comer. O médico disse um nome muito esquisito, que eu tinha uma gastrostomia. Ao todo, foram mais de 20 cirurgias e muitos nomes esquisitos que ouvi dos médicos. Com
Com isso, repeti vários anos na escola, pois eu faltava muito. Perdi meus momentos de brincadeira e perdi muitos amigos. Como nem tudo é tristeza, hoje estou com 20 anos e venho seguindo minha vida. Ainda com muita dificuldade. De vez em quando a comida volta do meu estômago e eu preciso ir ao médico. Mas hoje já recuperei minha felicidade e posso dizer que sou um vencedor. Mesmo depois de tanto sofrimento, venho aqui conversar com vocês, pais, avós, familiares e cuidadores, para evitar que isso ocorra com mais algum. Estamos com professora Elizabeth Reis e Yuri Felisberto. Essa é a galeria cultural do Núcleo de Arte e Cultura, onde todos os alunos passam por aqui, por esse espaço. E o Núcleo de Arte e Cultura, então, ele está integrado nesse processo de ação cultural. Então, por meio da comunidade acadêmica, nós encontramos significados e sentidos que dialogam com a sociedade. Dessa forma, a educação ela ultrapassa a mera ação de instruir e ensinar para transcender no conjunto de práticas simbólicas capaz de realizar a coesão e a integração do ser humano em um universo cultural polarizado. Por isso, a cultura, a curadoria educativa do Núcleo de Arte e Cultura aqui do UniLaSalle relaciona-se às atividades complementares de extensão e constituem-se como uma proposta de dinamização de experiências junto à produção artística e cultural na Galeria de Arte LaSalle. A gente tem uma galeria de arte no meio do caminho dos alunos. Trata-se da experiência estética e sensível desse ir e vir no caminho do corredor cultural, a qual a arte, a imaginação, a sensibilidade e o conhecimento implicam nos conceitos de arte e expressões imaginárias como vetores significativos de descobertas. Então, este é o caminho pelo qual todos os alunos passam e param e vira um ponto de encontro. Esse trabalho, essa ação cultural, ela tem o objetivo de analisar a experiência interdisciplinar e transversal dessas ações culturais do Centro Universitário LaSalle do Rio de Janeiro por meio do Núcleo de Arte e Cultura, enquanto atividades extensionistas. Todos os alunos que passam por aqui, eles ganham também essa atividade como complementação cultural, como complementação humana. E a metodologia, ela abrange a realização de atividades culturais e artísticas em diferentes expressões e linguagens por meio do Núcleo de Arte e Cultura, como também as interpretações, as descrições das narrativas dos participantes, a análise das descrições das narrativas da comunidade interna, mas, sobretudo, a comunidade externa. E o resultado de discussão aponta para a percepção da indissociabilidade, da extensão universitária enquanto processo permanente educativo, permanente cultural e científico que articula o ensino, a pesquisa de forma sensível, de forma transformadora na relação universidade e sociedade. Aqui a gente tem um grupo de alunos também fora do campus, agora no Museu de Arte Contemporânea, realizando a curadoria educativa, realizando atividades e ações culturais, tanto na montagem de exposições, quanto também na contemplação da fruição de diferentes exposições. Aqui também a visita da curadoria educativa, novamente, se a professora Beth quiser explanar um pouquinho mais, esse é o Museu do Pontal. Então, essas ações culturais, elas transcendem a própria universidade, Esses olhares de conhecer, de fruir, de transformar, elas saem também daqui do campus e vão para outros lugares. E a gente faz a análise desses comentários dos alunos. Bom, a conclusão é que a gente pode sempre possibilitar a promoção de ações culturais em atividades voltadas para a produção cultural, para as produções artísticas, Isso amplia-se o compromisso ético com a sociedade. Então, a gente tem, desde o lançamento de livros, a gente tem o cinema LaSalle aqui, de 15 em 15 dias, são as exposições, são a interculturalidade com diferentes apoios de diferentes consulados do México, da China, do Japão, e aí a gente traz aqui para dentro do campus a diversidade cultural como patrimônio
cultural da humanidade, como um bem cultural, né? E aí a gente tem diferentes apresentações, como o próprio Grupo Melim, aí tão conhecido no Brasil, com a Quarta Acústica, com atividades de arte ao ar livre, aqui também na Varanda Cultural, como essas exposições que estão agora, neste momento, sobre sustentabilidade, e alguns eixos que nos norteiam, como direitos humanos, sustentabilidade, como patrimônio, e demais eixos que nos auxiliam. As referências, né, a ideia de cultura, de Egerton, de Freire e de Santos. A gente agradece, você quer falar alguma coisa mesmo? A gente agradece pela oportunidade e a gente compartilha aqui a galeria virtual para possível visita também. Tudo que a gente faz, a gente consolida na galeria virtual e a gente também tem acesso às pessoas que participam desses encontros, mesmo que sejam virtuais. Muito obrigada. Bom, muito bom dia. Meu nome é Nicole, eu sou aluna da Unesco de Registro, aqui no estado de São Paulo, né? E o título do meu trabalho é Indicadores de Sustentabilidade e Planos de Melhoria da Produção de Mudas Nativa do Vale do Ribeira. Então, bom, para contextualizar, a nossa faculdade, né, a Unesco, ela está localizada aqui em Registro, que fica aqui na região do Vale do Ribeira, que, consequentemente, é a região mais pobre do estado de São Paulo. E o estado de São Paulo, né, ele está localizado na Mata Atlântica, que é o terceiro maior bioma do Brasil e é a segunda maior floresta pluvial tropical do continente americano. E, atualmente, né, infelizmente, o nosso bioma ele é o mais devastado, ele é o mais ameaçado do planeta, e ele está sofrendo mudanças drásticas num ritmo exacerbado. E aí, né, consequência disso, a gente precisa restabelecer a integridade, né, desse ecossistema, e isso vai depender de, principalmente, a coleta especializada de sementes, justamente para a gente conseguir produzir mudas com potencial de conseguir fazer a restauração, né, dos recursos bióticos e abióticos responsáveis pelo desenvolvimento do nosso ecossistema. E aí que entra a rede de viveiros do Vale do Ribeira. A rede de viveiros ela é uma tecnologia social, ela foi desenvolvida pela Unesp juntamente com o Instituto Vida Água, e ela está ali, né, justamente para abrir novos mercados. Ela está ali para melhorar a renda dos produtores de mudas nativas do Vale do Ribeira. Ela melhora a qualidade dos viveiristas, ela ajuda ali a melhorar a qualidade do sistema de produção deles, justamente para que eles consigam vender as mudas, que eles consigam produzir mudas de qualidade e a gente consiga restaurar o nosso ecossistema. E aí, esse trabalho, ele teve como objetivo, né, adaptar a metodologia ISA. A metodologia ISA é uma metodologia que visa avaliar a sustentabilidade social, ambiental e econômica de alguma propriedade rural. E a gente teve como objetivo adaptar essa metodologia para os viveiros da rede de viveiros do Vale do Ribeira. Então, qual que é o nosso objetivo, né? Justamente, a gente vai produzir mudas dentro de um contexto sustentável, então a gente quer que todo o processo seja sustentável também. Bom, então a gente realizou um questionário e adaptou essa metodologia, né? Geralmente ele é aplicado para propriedades grandes, então a gente adaptou dentro da nossa realidade. E foram realizadas, né, 18 visitas a 18 viveiros, então são viveiros que estão longe do centro urbano, a gente precisou visitar quilombos, assentamentos, então eles vivem uma realidade muito diferente do que a gente está acostumada, né? E a gente estabeleceu 5 indicadores principais de sustentabilidade, que foram o ambiental, social, a estrutura desse viveiro, como que é a economia familiar e de produção dessas famílias, e a gente estabeleceu uma nota entre 1 e 3, sendo 1 nada sustentável e 3 o mais sustentável. Bom, falando sobre resultado e discussão, como a gente visitou 18 viveiros, apenas 7 deles apresentaram faixa de 2,5 de sustentabilidade, ou seja, eles ainda não estão na faixa ideal de sustentabilidade, mas estão alcançando essa faixa. E
alguns indicadores, né, eles apresentaram o resultado 2, demonstrando, né, que eles estão bem abaixo do índice de sustentabilidade, né, que no caso seria o 3. E aí, dentro disso, né, a rede de viveiros, ela, tendo esse resultado, a gente tem algumas sugestões, a gente tem algumas atribuições que podem ser feitas para que eles possam alcançar essa sustentabilidade. Nesse caso, algumas sugestões são inscrição dos viveiros no Renasem, né, para que eles estejam cadastrados de uma forma correta, para facilitar a comercialização e o trânsito de mudas, melhorar a qualidade de semente, já que a semente que vai gerar muda. Então, o que a gente pode fazer para que a gente tenha mudas saudáveis, mudas que vão chegar no campo e vão crescer e vão formar a floresta? Como armazenar, como cuidar, como beneficiar essa semente, marcação de matrizes, ou seja, marcar as árvores que a gente vai coletar essas sementes, utilização de substratos alternativos, já que a maioria do substrato que eles consomem ou que eles compram, ou que eles usam, né, na propriedade, é comprado, então eles podem muito produzir substrato na própria propriedade deles, fazer troca de semente, dentro do aspecto econômico, né, produzir um maior número de espécies nativas. Eles trabalham com pouquíssimas espécies nativas, então os compradores não veem eles como um potencial produto, né, já que não tem muita variabilidade. Então, dentro disso, né, a maioria dos viveiros eles encontram-se fora do ideal, né, de sustentabilidade. Então, a gente quer que eles alcancem essa pontuação 3, né, que representa o nível perfeito de sustentabilidade. Então, o que eles precisam, no geral? Fazer um bom planejamento, já que eles não têm planejamento nenhum de como eles podem melhorar a produção deles, buscar programas como o ATER, buscar capacitação, né, sobre compostagem, sobre substrato, qualidade da muda, qualidade da semente, e também aumentar o protagonismo feminino, né, que é zero, geralmente os homens cuidam das propriedades e mandam nas demandas, né? Então a gente tem essas sugestões e a gente quer trabalhar isso dentro da rede e dentro dos viveiros para que eles consigam produzir mudas melhores. Essas foram as nossas referências, tanto da metodologia, né, como aplicar, e é isso. Muito obrigada. Bom dia a todos, eu sou a Carolina, sou aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal e Interunidades pelo Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu, e eu vou apresentar o projeto Jardim Botânico nas Trilhas de Difusão e Desenvolvimento Sustentável, com orientação da professora doutora Gisela Ferreira e da professora doutora Carmen Silvia Fernandes Boaro. A utilização desenfreada dos recursos ambientais geram impactos sociais e também impactos ambientais, levando a um esgotamento dos recursos essenciais para a manutenção da vida no planeta. Dessa forma, se faz necessário a implementação de ações educacionais que visam auxiliar a garantia de desenvolvimento sustentável no cotidiano, com foco na preservação do meio ambiente e da natureza. Neste contexto, então, o objetivo do projeto foi implementar conhecimentos sobre a sustentabilidade com o desenvolvimento de atividades no Jardim Botânico do Instituto de Biociências de Botucatu, que é um espaço não formal de ensino, promovendo, então, a disseminação de consciência e de educação ambiental em estudantes da rede municipal de ensino fundamental. O projeto ele foi desenvolvido com estudantes, então, do ensino fundamental da rede municipal da cidade de Botucatu, com a participação de 2 escolas, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Cardoso de Almeida e a Escola Municipal de Educação Especial Professora Nair Pérez de Almeida, ambas de Botucatu, São Paulo. Foram realizados ao longo do ano de 2022 encontros mensais, onde ocorreram a preparação de atividades e o desenvolvimento de diferentes temas em datas diferentes para cada escola, considerando, então, a complexidade e a necessidade de cada uma delas. Para isso, então, foi elaborada uma metodologia específica para cada escola, com a utilização e a produção, né, de material didático, experimentos,
atividades em trilhas interpretativas, como o Jardim Sensorial, que está presente no Jardim Botânico, a visitação ao herbário e a visitação às coleções vivas disponíveis no Jardim Botânico do Instituto de Biociências. Cada encontro foi abordada uma temática relacionada às datas comemorativas do calendário oficial do Ministério do Meio Ambiente. E, dentre as temáticas abordadas, foi realizada atividades relacionadas à preservação da água, sustentabilidade, preservação da Mata Atlântica, preservação da Amazônia e da cultura dos povos indígenas, preservação da fauna e da flora do Cerrado, a importância dos polinizadores para a vida e para o consumo consciente, e a importância do aproveitamento alimentar e reciclagem. Para embasar essas temáticas e as atividades, foram utilizados os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Foram selecionados 6 ODS, a ODS 3, Saúde e Bem-Estar, ODS 6, Água Potável e Saneamento, ODS 12, Consumo e Produção Responsáveis, ODS 13, Ação contra a Mudança Global do Clima, ODS 14, Vida na Água, e ODS 15, Vida Terrestre. Foi observado, então, ao longo dos encontros, ao longo desse ano, e foi realizada a elaboração de material pelos estudantes que participaram das atividades, relacionados aos diferentes temas. Houve a produção de terrário, de essicatas, de horta vertical, de composteira e também de material didático, como cartazes, cartolinas, onde os estudantes puderam demonstrar as suas percepções, realizar a fixação do conteúdo e facilitou a avaliação por parte dos monitores. Além disso, foi observado uma crescente em cada um dos encontros do contato direto, sensorial e afetivo dos estudantes com a natureza, o que garantiu o que mostrou uma garantia da relação sustentável dos estudantes com o meio ambiente. Ao final do ano, foi realizada uma exposição de encerramento, onde o material didático que os estudantes produziram ao longo do ano foi apresentado no espaço IB Eventos, da Unesp de Botucatu, e essa exposição ela causou um impacto positivo e muita discussão entre os estudantes, que são os autores desse material didático, e eles puderam apreciar todo o trabalho que eles fizeram ao longo do ano. Como conclusão, então, foi observado que ocorreu uma ampliação das conexões entre a comunidade escolar, a comunidade universitária e o Jardim Botânico, um aumento da sensação de pertencimento e inclusão social do grupo e uma maior conscientização dos problemas ambientais, levando aos estudantes o conhecimento de formas de intervenção cotidiana para prevenir e mitigar os efeitos nocivos da ação antrópica no meio ambiente. Muito obrigada pela atenção de todos. Bom dia a todos. Meu nome é Fernanda, eu sou mestranda em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação da Unesp de Presidente Prudente e também sou formada em Arquitetura e Urbanismo pela mesma faculdade. Esse projeto que eu trago para vocês é uma proposta de um parque público para os moradores do entorno do córrego Marrecas em Dracena. Essa extensão, ela me auxiliou no desenvolvimento do meu trabalho final de graduação. Bom, para isso, a gente precisou planejar e propor um projeto participativo com os residentes do entorno do córrego Marrecas. Isso se partiu inicialmente de uma análise dos mapas hidrológicos da cidade de Dracena, que acabou nos revelando uma ausência de APP preservada em diversos cursos d'água e nascentes. E somado a isso, a gente conseguiu observar que a inserção dos conjuntos habitacionais de interesses sociais estavam sendo impostos próximos desses corpos d'água e nas franjas das cidades. Além disso, a gente sabe que o município e a região de Dracena conta com ausência de parques públicos para que os seus moradores se usufruam. Aqui eu trago uma imagem rápida de como a gente realizou essa análise aérea, das APPs e dos cursos d'água na cidade, seguido do recorte da área de preservação do córrego Ribeirão Marrecas, que se encontra totalmente desprotegido, e junto disso, o conjunto habitacional que a gente escolheu como recorte para poder estar trabalhando com os moradores em um projeto participativo. Em roxo são todos os conjuntos habitacionais de interesse social da cidade, que se a gente casa com as duas imagens, a gente percebe que se inserem de fato sobre os cursos d'água e as APPs. Bom, para isso, como eu já comentei, a gente recortou essa porção sudoeste da cidade,
É um projeto que foi entregue em janeiro de 2022 pela prefeitura, porém ele já encontrava-se diversos fatores problemáticos. E aí a gente tentou unir essas questões para poder fazer uma solução projetual adequada para que essa população pudesse gerar renda, por se tratar de uma população de baixa renda, e também para que pudesse se auxiliar na questão do lazer no município. O conjunto habitacional está ilhado entre duas áreas rurais, cercadas a 3 quilômetros do centro da cidade, e o único acesso se dá por uma rodovia. Além disso, o curso d'água ele se encontra em péssima condição de preservação ambiental, desprotegido da APP, e também com a presença de esgotamento sanitário despejado sem tratamento diretamente no córrego. Esses foram os fatores essenciais para a gente escolher essa área e poder trabalhar com essa comunidade. Para isso, a gente inicialmente realizou um questionário com 431 pessoas da cidade e da região, e conseguimos agrupar em 3 blocos os resultados para a gente entender como que essas pessoas lidavam com as questões tanto socioeconômicas quanto de lazer dentro da cidade ou no seu entorno. E também buscamos saber como essas pessoas entendiam a questão ambiental na cidade de Dracena. A partir disso, a gente tentou elucidar características e pensamentos sobre o bairro, e buscamos uma entrevista semi-estruturada com respostas pré-determinadas, abertas ou fechadas, mas voltadas para os próprios moradores do bairro, através de um software Amutec, perguntando o que essas pessoas gostariam de um projeto, de um parque no conjunto habitacional Floriano Itabashi. E a gente conseguiu, através de uma análise de correspondência FC, introduzir alguns termos para que pudesse projetar esse espaço de forma participativa e auxiliar numa geração de renda dessas pessoas. Com isso, a gente buscou analisar os dados através dessas medidas estruturais de infraestruturas verdes e azuis e das análises de estatísticas, propondo, assim, um projeto que atendesse a alguns pontos das ODS, que seriam os objetivos 9, 11 e 15, em busca de construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável na fomentação e inovação, tornando as cidades os assentamentos inclusos, seguros e resilientes e sustentáveis, e proteger e recuperar e promover o uso sustentável de ecossistemas terrestres, gerando de forma sustentável as florestas, combatendo a desertificação e detendo e revertendo a degradação da terra para deter a perda de biodiversidade. Com isso, a gente conseguiu chegar nessa proposta final, que seria um parque público, para atender essas diversas necessidades, tanto dos moradores quanto de toda a comunidade de Dracena. É isso, muito obrigada. Gracias por el espacio. En este caso, yo les presento un proyecto denominado Taller de Asesoramiento en Elaboración del Código de Ética en la Municipalidad de Fernando de la Mora, de Paraguay. Quien le habla, doy Elizabeth Morales. Yo soy magíster en Contabilidad y Auditoría. Trabajo en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción, conjuntamente con mi compañera Sneide Santa Cruz. Ella es magíster en Investigación Educativa. Llevamos adelante este proyecto de extensión universitaria. Bueno, primeramente le quiero explicar qué es el Centro de Asistencia en Gestión Pública. Es un programa dentro de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, dependiente de la Dirección de Extensión y Servicios. Tenemos varios programas en esta dirección. En este caso, este programa busca desarrollar y fortalecer la capacidad de los funcionarios o servidores públicos para el correcto ejercicio de sus funciones, además de involucrar a los estudiantes, ¿verdad?, de las carreras de Economía, Administración y Ciencias Contables, que son las carreras que tenemos en esta facultad. En este caso, sobre el MESIP 2015, que es un método, un modelo o unas normas de requerimientos o de requisitos mínimos de control interno para instituciones públicas. En este contexto, la Facultad de Ciencias Económicas, en cumplimiento de sus objetivos y con mira a lograr el desarrollo y crecimiento de las capacidades de trabajo de los servidores públicos municipales, suscribió un convenio de cooperación con la Municipalidad de Fernando de la Mora de Paraguay,
cuyo objetivo fundamental es la capacitación constante de los recursos humanos. Las municipalidades en Paraguay es una forma de gobierno local, distrital, ¿verdad? O de cada ciudad tiene sus propias municipalidades. En este contexto, entonces, hablamos de un taller que se llevó a cabo para capacitar a los funcionarios o servidores públicos de la Municipalidad de Fernando de la Mora en lo que viene a ser el Código de Ética, que rige la actuación del intendente, de la Junta Municipal y todos los servidores públicos que conforman esta municipalidad, ¿verdad? Para el mejor desempeño en sus funciones como servidores públicos. Cabe destacar que el Código de Ética es un elemento dentro del MESIP 2015. Como ya expliqué, son las normas de requisitos mínimos para el control interno dentro de las municipalidades y de todas las entidades públicas en Paraguay. Este proyecto lo hemos desarrollado en fecha 5 de mayo, donde se llevó a cabo la capacitación, ¿verdad?, para los funcionarios o servidores públicos de esta municipalidad. El Código de Ética, en este caso, es una herramienta fundamental para la implementación y desarrollo del MESIP, que en cualquier institución pública se debe aplicar, por lo que es de total relevancia su comprensión y su práctica en la Municipalidad de Fernando de la Mora. Y para cumplir con este objetivo, debemos fortalecer los conocimientos en el desarrollo de las capacidades de los funcionarios o servidores públicos en cuanto a la elaboración y lleva a la práctica del Código de Ética. En este contexto, las tutoras capacitadoras y 3 estudiantes responsables logramos el empoderamiento de aproximadamente 25 funcionarios públicos, servidores públicos, sobre la importancia de la adquisición de las habilidades para la elaboración del Código de Ética en su institución, que viene a ser la Municipalidad de Fernando de la Mora. El Código de Ética, entonces, tiene un método de elaboración y está dentro de uno de los componentes del MESIP, que es el de control para la mejora. Durante el mes de abril se había iniciado este proyecto con la convocatoria de los estudiantes para que puedan participar del mismo. Culminó en el mes de mayo. Acá tienen algunas imágenes de los momentos de las capacitaciones que se llevó adelante con la participación de los servidores públicos de esta municipalidad. Además, tienen también aquí una foto panorámica de todos los participantes. Hablando de resultados, en este contexto del proyecto habíamos aplicado una encuesta para evaluar el proceso que han llevado adelante los servidores públicos de la Municipalidad de Fernando de la Mora, de lo cual hemos tenido una aceptación suficiente, bastante alentador y positivo. Hemos logrado capacitar y empoderar a 25 servidores públicos de la Municipalidad de Fernando de la Mora. Con este empoderamiento logramos que ellos puedan ser capaces de llevar adelante la elaboración de su propio código de ética y su aplicación por consiguiente, ¿verdad? También podemos decir de que es beneficioso para la comunidad en la que nos desenvolvemos el hecho de llegar a ellos con este tipo de capacitaciones para que puedan ellos desenvolverse en sus labores como servidores públicos
teniendo en cuenta que estamos hablando de gobiernos locales y por lo general de escasos recursos en cuanto a presupuesto que deben llevar adelante o del cual poseen para poder llegar a sus objetivos. Entonces, las capacitaciones para ellos es de vital importância. Muito obrigada, Dolly, pela apresentação. Vamos encerrar a nossa sessão agora pela manhã, então. Agradeço a todos os participantes e espero encontrá-los em breve. Até mais.